Deus fez as coisas muito boas. Quando Deus cria os céus, a terra e todo o resto da criação, Ele criou muito boa. A natureza vive em harmonia. Os animais, as plantas, todo o resto da criação, tudo de maneira harmônica, não tinha problema nenhum. E Deus criou o homem e deu uma missão para esse homem. Ele deveria governar sobre essa terra de maneira justa, de maneira santa, de maneira correta, e as coisas andariam bem. Só que o problema é que esse homem peca. E quando esse homem peca, não é simplesmente um homem pecando, mas é toda a humanidade pecando, porque lembra que Adão representa toda a humanidade. Ele era o representante legal de todos nós, ou seja, se tivesse eu, se tivesse você lá, nós faríamos a mesma coisa que Adão fez. Porque nós estávamos em Adão, é o que a Bíblia ensina. E quando Adão peca, Deus vem castigando a serpente, castiga Eva, e quando chega na vez de castigar Adão, ele não castiga simplesmente aquele homem Adão, ele castiga e amaldiçoa toda a terra. Agora, a partir daquele pecado, a terra passa a ter ervas daninhas, nós passamos a ficar doentes, porque a partir do momento que Adão come daquele fruto, ele passa a morrer, ou seja, ele deixa de ser eterno, de ser imortal, ele começa a morrer, ele começa a degradar, ele começa a ficar doente, ele começa a sentir tristeza, porque tudo isso é fruto do pecado. Então, quando a gente fala que uma criança nasce no pecado, a gente não está dizendo que a criança é totalmente malvada, totalmente má e que ela comete pecados conscientes logo dentro do ventre da mãe, não. A gente diz que essa criança já nasce no mundo pecador, ela já nasce rodeada de pecado. Porque a partir do momento que ela tem uma enfermidade, uma doença, ou que ela começa a envelhecer, tudo isso é fruto do pecado. Sem o pecado essas coisas não haveriam. Sem o pecado não haveria tristeza, não haveria choro, não haveria injustiça. Não é simplesmente matar alguém que é pecado, não é simplesmente roubar, fumar, usar droga, essas coisas. Mas o pecado envolve muito mais. O pecado, ele manchou a criação, ele fez a criação andar num caminho ruim, aonde antes tudo era harmonioso, agora tudo é conflituoso. E tudo isso é fruto do pecado. E esse pecado tão pequeno aos nossos olhos, que é uma desobediência de comer um fruto de uma árvore, foi o suficiente para detonar nossa terra, para detonar a criação. Então esse pecado tão forte que por nós foi praticado, é desse pecado que Cristo vem para salvar aqueles que creem. Porque um dia Cristo há de voltar. E quando Ele fizer isso, Ele vai levar consigo a sua igreja. E a eternidade que Cristo tem para a sua igreja, que Cristo tem para todos aqueles que são salvos, ela é perfeita. É melhor do que o que tinha no Éden. Porque lá no Éden, tudo era bom, tudo era lindo, mas havia possibilidade do pecado. Quando Cristo vem levar a sua igreja, não vai ter possibilidade mais do pecado. Então o homem vai viver completamente livre da maldade do pecado. E é disso que Cristo vem salvar todos aqueles que creem. Então, se você ainda não tem Cristo no seu coração, se você ainda não tem certeza dessa salvação que Cristo propõe, eu acho que você deveria se esforçar ao máximo para descobrir o que é necessário para ser salvo. Leia a Bíblia, frequente uma igreja. Se você já é crente, então leia mais a Bíblia, ore, busque a certeza da salvação. Como Davi, busque a alegria da salvação. Eu tenho certeza que Cristo há de colocar isso no seu coração se você for sincero. Porque esse é um bem que, apesar de nós não merecermos, Cristo tem prazer de dar. E Ele não há de negar a ninguém que quiser isso. Tá bom? Então, Deus abençoe. Ótima quinta-feira. Fica na paz aí.